E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo comentando sobre Beyblade X e dessa vez eu quero trazer aqui em pauta um assunto que algumas pessoas têm tido certa dificuldade para compreender por que rolou essa mudança, tá? Vamos falar a respeito dos tipos das performances, que também foram abordadas no vídeo mais recente da Takara Tomy sobre os Beyblades X, aquele vídeo de 13 minutos, onde a gente conheceu um pouquinho mais a respeito da estrutura e os componentes dos Beyblades. Eles também expandiram para os tipos e para as performances que esses Beyblades trazem. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. A gente começa falando sobre o tipo ataque. Esse aqui é padrão, a gente já conhece. Ele tem uma ponta plana, ele é feito para correr bastante pela arena, para se aproveitar principalmente agora da mecânica nova do Extreme Line, que seria o Extreme Dash, para que a gente consiga dar impactos poderosos nos oponentes, transformando completamente o jogo em algo novo. A gente está aqui fazendo com que o centro da arena não seja mais um lugar seguro, que os tipos ataque tenham dificuldade de chegar lá e que não seja tão fácil você manobrar o Beyblade para chegar lá. A manobra e a dificuldade do jogo agora é outra, a gente vai ter que trabalhar de outra maneira, pensar no jogo de outra maneira. Então os tipos ataque têm uma vantagem, porque eles conseguem se direcionar para o centro da arena, mas ao mesmo tempo eles têm a dificuldade de acertar o lançamento. Como já comentei algumas vezes aqui no canal, a gente percebe que quando você lança forte demais um Beyblade X, é muito possível que ele vá para fora da arena o mais rápido possível, que ele não consiga pegar muito bem a Extreme Line e aí ele se joga para fora. Então você tem que aprender o lançamento, você tem que dominar esse tipo de Beyblade na arena para que ele consiga atingir a performance que você deseja para ele acertar o centro da arena. Seguimos para o tipo equilíbrio, e aqui eu gosto de reforçar todas as vezes, porque é um conceito que as pessoas veem a palavra equilíbrio e às vezes pensam que o Beyblade tem que ser equilibrado e ele não vai balançar ou vai cair de um lado para o outro. Na verdade, equilíbrio significa entre os tipos. Tipos equilíbrio vão juntar características de dois ou mais tipos de Beyblade para ele próprio. No caso aqui nós temos o Hell Scythe, que ele junta características do tipo defesa e ataque. Ele tem aqui um potencial de Smash Attack muito potente, porque finalmente conseguimos ver de lado também a sua Blade, mas não apenas isso, ele oferece aqui um pouquinho mais de resistência. A sua ponta, ela é agressiva sim, mas ela não é tão agressiva a ponto de perder o controle como é uma ponta flat, por exemplo. Então nós temos aqui um equilíbrio de performances, por isso o nome do tipo. Ele consegue fazer com que sua performance seja agressiva o suficiente, mas ao mesmo tempo, conforme a batalha vai ficando cada vez mais longa, ele tem menos chances de ir para Extreme Line e ali ele vai tentar dominar o oponente por Smash Attacks para tentar derrubar, fazer com que o oponente perca o equilíbrio. E isso é uma das suas principais características. Agora, isso a gente já conhecia das outras gerações. O que a gente vai falar agora são os outros dois tipos que foram trocados de lugar. A gente tem o tipo resistência e o tipo defesa. E não é a primeira vez que isso acontece, a gente já viu tipos resistência e defesa sendo trocados de lugar em Metal Fight Beyblade Zero G. E essa troca existe exatamente porque depende da interação do Beyblade com a arena e da proposta do jogo. Então falar que tá errado, que não deveria o tipo resistência ser um ball e o tipo defesa ser o needle, não é bem por aí. A gente precisa entender qual é a proposta do jogo. Vamos começar falando do tipo resistência, que vem com a bit B ou ball. Aqui a gente precisa entender qual que é a proposta. O jogo em si faz com que os Beyblades sejam direcionados muito mais facilmente para o centro da arena. Como eu disse no começo, agora o centro da arena não é mais aquele lugar seguro para os tipos resistência permanecerem girando. A maior característica de um tipo resistência é exatamente esse: permanecer girando por mais tempo e meio que evitando o contato com o oponente para que ele mantenha a sua força de giro durante toda a batalha, ou o máximo possível de tempo pelo menos. Agora que o centro da arena não é mais seguro e ele vai ser constantemente acessado por Beyblades mais ofensivos, não faz muito sentido você ter um Beyblade de resistência o tempo todo no centro, que é basicamente o alvo dos tipos ataque. Sendo assim, uma bit ou ponta de desempenho que tenha mais mobilidade pela arena, como é o caso da Ball, vai fazer com que o Beyblade desvie mais vezes, que ele se movimente um pouquinho mais, mas que ele evite os ataques para que ele permaneça girando por mais tempo, resultando assim no que a gente espera de um tipo resistência: vencer por spin finish. Então é por isso que a gente tem
esse tipo de característica para as novas pontas de desempenho de resistência em Beyblade X. Não é que eles trocaram porque eles achavam bonito trocar o nome, é porque tem um motivo, e é porque depende da performance dos Beyblades em relação ao objetivo do jogo e à própria arena. Então tipos resistência agora continuam tendo o objetivo de girar por mais tempo, só que eles precisam ao mesmo tempo evitar o centro da arena, e aí sim a gente tem que criar uma estratégia completamente diferente. Já o tipo defesa, ele é feito para receber os ataques e redirecionar eles. Às vezes amortecer impacto, às vezes distribuir o impacto na sua estrutura, às vezes causar contra-ataques absurdos quando o oponente vier de uma maneira ofensiva. Então nós temos que fazer exatamente o contrário. Anteriormente os tipos defesa corriam um pouco pela arena para que o Beyblade de ataque alcançasse ele e ele conseguisse revidar, dar um contra-ataque, aproveitar-se do recuo do tipo de ataque para que ele vencesse por um overfinish ou um burst finish no caso de Beyblade Burst. Mas agora, considerando que os tipos ataques vão acessar o centro da arena de uma maneira quase que certeira, porque a gente tem a Extreme Line, não tem posição melhor para você trabalhar contra-ataque do que o centro da arena. Então os tipos defesa tendem a ficar ali, nessa posição, e o needle, ou uma ponta mais fina, para que o Beyblade se mantenha ali no centro da arena, é essencial para que ele seja atingido. O tipo defesa tem como objetivo aproveitar-se do recuo do oponente para que o oponente seja jogado para fora, ou para que ele consiga desestabilizar o oponente o suficiente para que ele perca um pouco a força de giro. Sendo assim, você tem que fazer com que o seu Beyblade de defesa atinja o oponente, ou o oponente atinja você para que você consiga revidar. Então, é natural que você coloque um Beyblade de defesa no centro, onde é garantido que o tipo ataque e equilíbrio vai passar por ali. Sendo assim, a mudança acontece não apenas para que a gente tenha que estudar de novo os tipos de Beyblade, mas, de novo, é a interação com as pontas de desempenho em relação à arena, em relação à ideia central do jogo. Tipo resistência tem que girar por mais tempo. Agora, para que ele gire por mais tempo, ele tem que evitar o centro da arena. Já o tipo ataque não precisa girar por mais tempo, mas ele precisa receber os golpes dos oponentes para poder revidar. E aí ele precisa ficar no centro da arena para que ele seja atingido por tipos ataque. Entendeu agora por que rolou essa mudança? É porque diz respeito ao jogo e à performance em si. Beyblade X traz mais uma vez uma mudança gigantesca para o jogo e a gente tem que repensar a maneira como a gente pensava no jogo. Não é porque a gente estava acomodado com os tipos de Beyblade, de Metal Fight, de Bakuten Shoot ou até mesmo de Burst, que eles vão permanecer e que a gente vai permanecer na nossa zona de conforto. Não, a Takara Tomy está constantemente trabalhando para que a gente tenha que pensar diferente no jogo, para que a gente tenha que criar novas estratégias e entender que o jogo, apesar de estar diferente, ele mantém as suas raízes. Beyblade de ataque sempre em movimento, Beyblade de equilíbrio juntando características de 2 ou mais tipos, agora Beyblade de resistência se movendo mais para evitar a zona de perigo que é o centro da arena, mesmo assim permanecer girando por mais tempo, e Beyblade de defesa indo para a zona de perigo para que receba ataques e consiga contra-atacar. É isso que rola, e é por isso que as coisas mudaram tanto em Beyblade X, e é isso que me deixa tão empolgado para ver como esse metagame vai se desenvolver no decorrer dos anos. Eu tô muito ansioso para ver como a Takara Tomy vai trabalhar novos moldes para novas pontas e novas características e até possíveis mecânicas em cima disso, e como todo mundo vai receber isso e construir os seus combos. Só que aí a gente precisa lembrar de uma coisa que também é igualmente importante. Os tipos de Beyblade existem para que pessoas que estão iniciando no jogo compreendam cada característica e como eles devem se movimentar dentro desses estereótipos. Mas quando a gente começa a fazer combos, as coisas mudam porque a gente busca performance e muitas vezes a gente vai juntar características dos 4 tipos de Beyblade. A maioria dos combos acabam se tornando então tipos equilíbrio. E aí a gente se perde um pouco nessa nomenclatura. Então não precisa ficar pirando em cima de nomenclatura e tipo resistência, tipo defesa, tipo ataque. Relaxa, cara. Isso é só para você compreender como são as performances e para quem tá entrando no jogo. Depois que a gente começa a jogar de fato, começa a fazer combos e começa a competir, preocupe-se apenas na performance e não perca tempo classificando o seu tipo de Beyblade. O importante é vencer.
e entender como é a performance da sua combinação de peças, beleza? Então não esquenta a cabeça com esse negócio de tipo não, mas eu achei importante explicar qual foi a ideia da Takara Tomy em fazer essa mudança mais uma vez. Espero que você tenha curtido, eu espero ter esclarecido um pouco essa dúvida para quem tinha, e não esquece então de deixar um gostei para me apoiar aqui no YouTube, também comenta aqui embaixo o que é que você acha dessa mudança, que pessoalmente para mim não faz tanta diferença, porque eu me preocupo na performance, e ficar pensando, esse combo é tipo ataque, defesa, resistência, pra mim não é tão relevante assim se a performance é adequada, é boa, suficiente pra vencer consistentemente. E claro, não se esquece de se inscrever que tem vídeo por aqui todos os dias, beleza? A gente se vê então numa próxima. Até lá!